Biocast. Biossegurança na prática. Fala galera, sejam todos bem-vindos mais uma vez Biocast, Biossegurança na prática para você. Para você que está se preparando para RDC, para você que está se preparando para montar um consultório, enfim, todas aquelas atividades que todo dentista sonha em fazer, montar o consultório, melhorar o consultório, mas nem sempre tem as ferramentas e o conhecimento para tal. E aí o Biocast está aqui para isso, uma parceria nossa da MC Premier com a Vosson, para que vocês recebam de forma gratuita aqui no YouTube todas as informações necessárias para você montar o seu consultório, para você melhorar a sua performance de biossegurança no consultório e nesse momento principalmente para você se adaptar à nova legislação da vigilância sanitária, a RDC 1002/25. Não se esqueça que o período de adaptação dos consultórios é até 15 de dezembro de 2026, então até lá você tem que estar com tudo em ordem, beleza? Maravilha! E hoje nós temos um assunto e nós temos um convidado que vão fazer a diferença para vocês. Nós estamos falando de prática mesmo. Valdomiro Peixoto, seja muito bem-vindo, tudo jóia? Seja muito bem-vindo ao nosso Biocast. A gente estava brincando agora há pouco, né? Eu te conheço de muitos anos, eu tenho 34 anos de formado e você ia lá na clínica da UNAERP, depois na pós-graduação, quando eu fiz pós-graduação na FORP aqui na Universidade de São Paulo, também encontrava você pelos corredores, trabalhando sempre com equipamentos. Perfeito. Conta para mim, antes de mais nada, muito obrigado por você estar com a gente. Conta para mim um pouquinho da tua história e o que te trouxe até hoje trabalhando com biossegurança, trabalhando com equipamento. Conta para mim um pouquinho para o pessoal poder entender aí o que você vai ajudar a gente nesse nosso Biocast de hoje. Então, doutor Marcelo, é o seguinte, antes eu queria dizer a você que eu vi o Biocast do professor Garófalo, vi o Biocast do professor Paulo Vinícius e do professor Bustamante. Então, eu me sinto bastante honrado de estar aqui e fazer parte nessa oportunidade, né, de estar junto com essas pessoas tão interessantes, né, e tão conhecedores da profissão e que fazem realmente diferença para os cirurgiões dentistas. Prazer é todo nosso te receber. A minha história é o seguinte, eu não sou dentista, né? Eu sou formado na área de letras, né? Eu fiz letras, né? Fui professor de língua portuguesa, redação, literatura brasileira e acabei que eu comecei trabalhando na indústria, né? numa indústria de equipamento odontológico e a profissão me fisgou, né? O ramo é apaixonante, a área de vendas é muito interessante. E trabalhar com odontologia é muito desafiador porque o profissional de odontologia é bastante exigente. Então, se você não for uma pessoa dedicada, estudiosa, focada na profissão, você realmente não corresponde às exigências dessa profissão. E aí o tempo passa, né? As minhas andanças todas e num determinado momento a gente percebeu que a biossegurança, isso já de muitos anos, né? Se fala muito em biossegurança, mas as coisas foram avançando, ganhando novos patamares, né? E isso acabou me conquistando. Eu acho que esse é um ramo apaixonante e eu tenho trabalhado nessa área, né? Então, existe demanda de informação para a biossegurança. Existe. E eu acho que quem trabalha na área de equipamentos e se quiser realmente prestar um bom serviço ao dentista, ele precisa ter informação, precisa se inteirar das novidades, interagir muito com os dentistas, porque a gente no dia a dia aprende muito com os cirurgiões dentistas e de alguma forma isso foi possível a gente juntar o útil com o agradável. Então, na medida do possível, eu tenho conduzido a profissão dando uma certa característica também do aspecto educacional da profissão para poder passar informações que sejam relevantes e que façam diferença no dia a dia do profissional de odontologia. Faça a diferença. Estou aqui. Maravilha. Você sabe que, falando em informação, né, 34 anos atrás, quando a gente tinha aula de biossegurança na faculdade, né, você tinha a matéria de biossegurança.
certamente era aquela matéria que a gente às vezes dava uma faltada na aula, né? Se principalmente se fosse sexta-feira de manhã, porque você sabe, eu sou daqueles que eu vivi muito bem a faculdade, quinta-feira à noite ia para gandaia, ia para festa, fazia isso mesmo, mas sexta-feira se tinha aula de biossegurança, às vezes faltava, por quê? Porque a gente não percebia a real necessidade daquilo. É a mesma coisa a gestão. O aluno de graduação tem dificuldade em entender gestão porque ele não tem a real necessidade daquilo. Você falou que as coisas foram mudando em termos da necessidade desse conceito de biossegurança dentro dos consultórios. Os equipamentos foram criados pensando nisso, as técnicas foram sendo criadas pensando nisso, os equipamentos vieram com necessidades, com demandas, e esse é o nosso carro-chefe de hoje. Por quê? Se tem um instrumental que todo cirurgião dentista trabalha, é o alta rotação. Sim. Aqui, eu vou até pegar um alta rotação, olha só. Então, esse cara aqui, ó. Todo mundo tem um alta rotação no seu consultório, né? Aqui, pegando na câmera, tudo certinho, mostrando. Esse aqui é o cara. Só que esse é um dos equipamentos mais maltratados no consultório hoje em dia. Não é verdade? É verdade. Por mais que ele seja uma ferramenta extremamente interessante, ele é uma ferramenta que é maltratada. Então nós vamos falar sobre ele hoje no nosso Biocast. Perfeito. E eu sei que você é um dos caras mais capacitados para isso. Eu li muito dos seus artigos publicados no jornal da PCD, onde durante muito tempo você tinha sempre uma coluna lá e você dava dicas e informações. Mas vamos para a primeira pergunta. Um alquinho para dar uma limpada nele entre pacientes, basta? Não basta, não basta. Quantos consultórios hoje em dia você ainda vê que passam um alquinho no alta rotação entre os atendimentos? Ainda há pessoas que fazem isso, né? Mas é porque, na verdade, eu acho que talvez a consciência não chegou, a informação adequada não chegou, e eu acho que é para isso que estamos aqui hoje, né? Eu vejo, se me permitir um pouquinho de digressão, né? Opa! Lá atrás, na época que você fazia faculdade, todos nós conhecemos um grande profissional da odontologia que fez história na odontologia, que é o Dr. Sérgio Lima, né? Sérgio Lima. Que era parceiro da doutora Isabel Yoko Ito, né? Sim, foi minha professora. Foi sua professora. A doutora Isabel e o doutor Sérgio Lima cunharam uma frase que diz assim: a corrente nunca é mais forte do que o seu elo mais fraco. Essa era uma frase icônica no trabalho deles, né? Vou dar uma palestra e fiz um slide a respeito disso. Olha que interessante. Olha, então, vale até a pena repetir. A corrente nunca é mais forte do que o seu elo mais fraco. E dentro do consultório odontológico existem, que é um consultório, é um centro que trabalha constantemente com muito micro-organismo de várias formas, tem a famigerada contaminação cruzada, né? E aí o alta rotação é um dos grandes protagonistas da contaminação cruzada, por vários aspectos. Quando o dentista está utilizando o alta rotação, para ele funcionar, para girar a turbina, ele tem que pisar no pedal. Sim. Todas as vezes que um dentista está pisando no pedal, fazendo o trabalho, né, com aquele barulhinho característico no dente, e que ele tira o pé do pedal, a gente ouve um escape de ar, pss, pss, como se fosse um freio a ar de um caminhão, né? Esse escape de ar é porque existe uma coisa no equipe que chama refluxo. Porque quando você pisa e você pressuriza a rede para fazer funcionar a turbina, você está jogando pressão positiva na rede de ar para girar a turbina. E a partir do momento, se você tirar o pé do pedal e essa rede continuar pressurizada, a hora que o dentista automaticamente tira a caneta da boca do paciente, a água continuaria esguichando no paciente. Então, todo equipamento tem um negócio que chama válvula de refluxo. E quando ela faz o refluxo, aquilo que está próximo da cabeça do alta rotação entra no alta rotação. E a gente sabe que um dos grandes vetores da contaminação cruzada é o aerossol, porque ele joga uma quantidade imensa de micro-organismos, principalmente numa distância mais ou menos de 2 metros em suspensão, né? Existe uma quantidade de micro-organismos suspensos no ar. E quando faz essa sucção, isso entra dentro da caneta. Então a caneta é um material que, ao colocar na boca do paciente,
e quase que imediatamente após os primeiros procedimentos, ela já estará contaminada por dentro com os micro-organismos daquele paciente. Então, voltando na sua pergunta, passar o alquinho por fora pode resolver alguma coisa por fora, mas não resolve por dentro. Exato. E aí a caneta está inoculada e contaminada. Nós vamos chegar na parte interna dela, porque eu tenho que fazer uma segunda pergunta, porque a RDC fala, não, o álcool 70 não é um produto usado para isso, então você tem que utilizar quaternário de amônio. Um quaternário de amônio por fora, então, também não vai resolver, porque o grande problema está dentro do alta rotação. Então, eu tenho uma desinfecção por fora, mas eu não tenho... Por dentro. Por dentro. Isso. Legal. Então, eu queria que você me falasse diferença entre limpeza, desinfecção de superfície e esterilização de alta rotação. Como é que eu obtenho essa esterilização, já que limpar por fora eu consigo limpar com não um pano, porque o pano ele tem que ser descartável, né? Mas com um papel. Eu tenho que fazer uma limpeza, pode ser uma limpeza manual, pode ser uma limpeza automatizada, com um equipamento específico. Eu queria que você passasse um pouquinho para mim sobre hoje, quando você visita um cirurgião dentista, o que você recomenda para esse pessoal poder trabalhar, inclusive para ter uma maior durabilidade, porque depois eu vou te perguntar sobre a relação. E aí, a esterilização vai atrapalhar, vai danificar a alta rotação? E só para complementar, no caso do alta, nós temos o pneumático que funciona, mas o motor elétrico, mesmo ele não tendo esse negativo, essa pressão negativa, ele também precisa ser esterilizado em seu contra-ângulo para poder manter a limpeza interna da sua cabeça, não? Precisa, porque o refluxo é um grande contaminador, né? No caso do motor elétrico não teria esse refluxo, mas existem outras formas de contaminação, de penetração de micro-organismos nas reentrâncias da cabeça do equipamento. Sim, né? De sim. qualquer forma, o micro-organismo vai penetrar, né? Uns mais, outros menos, mas vai. Isso é um grande benefício do micromotor elétrico, inclusive, não ter esse refluxo. Bom, mas vamos lá. Vamos pensar na prática de quem está usando no dia a dia. Trabalhou, como é que faz? Ó, a tua câmera é essa daqui. Tá ok. Pode falar para ela. Então, Isso. Aqui nós estamos em casa, viu, gente? Pode deixar que a gente vai ensinando tudo durante o Biocast. Vamos aprendendo. Eternos aprendizes, né? É isso aí. Eternos aprendizes. Você está com a caneta contaminada. Qual que é a forma de você limpar a caneta? Você falou primeiro de limpeza, né? Você vai pegar recomenda-se pegar, por exemplo, um saco plástico, colocar, a hora que você acabou de utilizar a caneta, você vai fazer a limpeza, você coloca isso dentro de um saco plástico, se você pisar e sair o aerossol, ele vai contaminar mais o ambiente. Então, você coloca dentro de um saco, pisa e alguns segundos para limpar por dentro. Depois que você fez essa limpeza, para você fazer uma limpeza boa por fora, você vai vai envolver com líquido enzimático a caneta, deixar uns 5 minutinhos, de acordo com a recomendação do fabricante, 4, 5 minutos de líquido enzimático, deixando a caneta... Não é imerso. Não imerso. Você não pode deixar ele imerso. Você embebe o tecido, o gás, né? E envolve a caneta, deixa guardado 4, 5 minutos, que é o tempo... Só para complementar, desinfecção química por imersão de uma alta rotação, completamente contraindicado. Esquece. Tá. E a gente ouve muita instrução, não pode lavar a caneta, não pode jogar debaixo da água da torneira, tal, essa coisa toda. Tudo isso... se você pode lavar a cabeça da caneta, pode lavar a caneta debaixo da torneira sem problema nenhum. O problema é você lavar e deixar a caneta encharcada de água. Fez isso, imediatamente joga jato de ar, seca a caneta por dentro para expulsar a água e joga o jato de óleo, porque se você tiver água dentro da caneta, a água vai interceptar a ação do óleo, do lubrificante. Mas se você secar antes, acabou de lavar, a água que está lá dentro ela é danosa para o rolamento, para o separador de esfera, para todos os componentes que estão dentro da caneta. Mas se você secar imediatamente, não deu tempo dessa umidade agir. E aí você joga lubrificante para substituir isso, né? Então, isso você fez a limpeza por dentro da caneta. Agora, essa limpeza é uma limpeza precária, porque se você tiver
matéria orgânica ou inorgânica inoculada dentro dos rolamentos, essa ação simplesmente não resolve. Então você teria que fazer uma ação mais efetiva, né? Uma ação mais, jogar ar mais forte, limpar mais, porque se você tiver... Você falou de um outro passo que é a esterilização. Sim. Quando você mandar a caneta para esterilização, é preciso que ela esteja limpa também por dentro, porque material sujo é material não autoclavável. Material sujo por dentro é material não esterilizável. E se você esterilizar, alguém pode alegar assim: pô, mas se você esterilizou, o material que está lá dentro vai estar estéril. Ele vai estar estéril, mas é uma matéria orgânica que, quando você fizer um procedimento cirúrgico, se essa matéria orgânica que estiver inoculada, mesmo esterilizada, dentro da caneta, ela penetrar num tecido rígido da boca, num caso de um procedimento cirúrgico, esse material é um material estranho que vai estar inoculado lá e vai fazer mal para o paciente, né? O pós-cirúrgico depois tem lá as suas consequências. Então é preciso que a caneta esteja completamente limpa por fora e por dentro. Você falou dessa limpeza manual, vamos dizer assim, e mais artesanal dentro do consultório, que você faz no próprio bico Borden, né, do teu consultório, e você vai acionar ele. Mas existe, não só a Vosson tem a Lube, mas existem outros produtos dessa linha, que são os higienizadores automáticos, aquele que você pluga a caneta e você liga para funcionar. Por exemplo, a Vosson tem a Lube. Sim. É mais ou menos esse mesmo funcionamento, porque ela funciona com óleo também, não é? E aí já fica uma outra pergunta. Eu lubrifico antes e depois da esterilização, ou só antes ou só depois? Como é que que você recomenda nesse sentido? No caso da caneta Vosson, existe o lubrificante Vosson. Então o que a gente recomenda é o seguinte: use sempre o lubrificante da marca do produto que você comprou. Essa é a recomendação para a gente não ter dor. Não significa que outros lubrificantes não sejam igualmente eficientes e eficazes, né? Sim. Mas só que você sabe que se eu tenho uma caneta Vosson e eu uso o lubrificante Vosson, é porque foi feito o teste para poder definir a propriedade casadinho. Correta do lubrificante. Então, essa é a primeira coisa. Agora, quando você faz essa lubrificação, antes eu gostaria de dizer para você o seguinte: tem alguns procedimentos que você precisa ter. Primeiro, você deve fazer toda essa limpeza, e na hora de você jogar o ar, lembra que a caneta, quando você coloca numa caneta, por exemplo, uma caneta push button, hoje... Como essa aqui. Já como essa aqui. É muito difícil você ter caneta saca-broca hoje, né? Hoje as canetas são todas... Eu estava conversando com o pessoal essa semana e falaram: não, você quase praticamente não utiliza mais saca-broca. Que é um outro vetor de contaminação cruzada, isso, né? Quando você aperta o dedo, pensa bem mecanicamente comigo. Ó. Quando você aperta o dedo, essa pinça, você vai tirar... A pinça da broca, isso. Você vai tirar a pinça. Quando você aperta o polegar para a pinça, ela abre, ela tem aletas. Sim. Ela abre. Aí você introduz a broca. Essa pinça morde a broca, você dá uma pisadinha no pedal, ela acaba de morder a broca para prender, para você trabalhar na boca. Ah, que legal, isso eu não sabia. Quando você vai tirar a broca, você aperta o bottom e a pinça abre naturalmente e tira. Sim. Então é muito importante você fazer a limpeza com a broca colocada, porque no momento em que você faz a limpeza na caneta com a broca colocada, a pinça vai estar semi-aberta porque ela está mordendo Você sabia disso? Você está mordendo a pinça. Eu não sabia disso, não. Eu sabia, me falaram já que seria sempre interessante fazer com a broca em posição, mas nunca entendi por quê. Então pensa que os meus dedos, que minha mão seja uma pinça. Sim. Quando eu tenho a pressão do bottom, a pinça abre. Você vai limpar as reentrâncias. Eu coloco a broca. Quando a broca morde, essas aletas elas ficam semi-abertas. Nesses vãozinhos ficam alojados matéria orgânica ou inorgânica, né? E aí o que acontece? Quando eu limpo, é importante que as aletas estejam semi-abertas com a broquinha colocada. E aí eu faço todo o processo de limpeza e higienização da caneta com a broca colocada.
não podemos nos esquecer que a partir do momento que eu deixo a caneta higienizada, limpinha, eu vou jogar no envelope de grau cirúrgico para esterilizar, aí eu tenho que tirar a broca, porque senão a broca vai furar o pacote. Sim. Então esse é o momento de tirar a broca de dentro da pinça. Vamos lá para lubrificação. Através da Lube 909, que é a lubrificadora, que é a sua pergunta. Isso. A lubrificadora, ela trabalha com ar comprimido, ela tem um recipiente em que injeta o ar, existe uma nebulização do óleo, ele fica em forma de névoa, e esse óleo ele é conduzido para dentro das canetas quando você conecta nos terminais. No caso das canetas contra ângulo, no caso de caneta, você vai rosquear no bordem. No bordem. O micromotor também você vai rosquear no bordem. Mas tem o terminal intra. O que é o bordem? Bordem é o seguinte, gente. Existem basicamente 2 tipos de encaixe. No Brasil se utiliza o tipo de encaixe bordem. Se a gente for olhar aqui, vamos ver se dá certo da gente pegar uma câmerazinha aqui do lado. Vamos ver. Isso, olha só. Só para dizer que quem está pilotando os nossos trabalhos técnicos hoje é o Higino. Higino, você é um cara top, velho. Aqui. Nós temos o encaixe bordem e na Europa e Estados Unidos existe o encaixe Midwest, que é diferente, que é um outro tipo de encaixe que no Brasil praticamente não existe, né? Então o encaixe bordem, que a gente diz, é o encaixe que existe na parte de trás das canetas de alta rotação. Então quer dizer, na Lube eu tenho esse encaixe, eu vou rosquear esse alta rotação, ele fica preso lá. Pode continuar, isso é importante. E se a caneta for Midwest, junto com a Lube, vai o adaptador Midwest. Encaixa então, o adaptador Midwest no bordem e a caneta na conexão Midwest. Então não importa se é um ou outro, de todo jeito. Você tem condição de fazer. Isso. Quando você conecta a caneta, aí você vai ter 3 tipos de lubrificação na caneta. Tem 3 terminais para lubrificar e cada terminal tem 3 tipos. Tem uma lubrificação curta, uma média e uma longa. Ao mesmo tempo, então. Posso lubrificar 3 pontas ao mesmo tempo. Então o que acontece? Quando você vai fazer a lubrificação com o frasco, o tradicional, né, que muita gente faz assim, mas o gesto está errado, tem que ficar na vertical, porque o pescador do frasco tem que buscar o óleo lá embaixo. Quando você aperta, qual que é o tempo recomendado para você injetar o óleo na caneta? Em torno de 3 segundos. Como é que você calcula esses 3 segundos? Você conta até 3, mas você não vai contar assim, 1, 2, 3. Você vai nem vai falar 1, 2, 3. Você tem que fazer mais ou menos o tempo do relógio. Tic, tic, tic. 1, 2, 3. Enquanto isso você está com o dedo apertado, esse é o tempo de lubrificação com o frasco. Gostei Só dessa. que aquele gás propelente que tem dentro do frasco, ele tem uma força muito reduzida que não vai conseguir fazer toda a limpeza. Vamos para a Lube 909. Na Lube 909, lá vai ser injetado o ar que vem direto do compressor, uma pressão altíssima. Então o óleo leva o ar leva o óleo lubrificante em pontos dentro da caneta que a lubrificação convencional não alcança. Então a lubrificação é muito mais efetiva. Sim. Então a Lube ela tem 2 funções fundamentais. Uma é limpar completamente a caneta por dentro, para dar à caneta as condições ideais para ser embalada e autoclavada, porque aí caneta limpa é caneta autoclavável, ok? E a outra é fazer com que a lubrificação chegue em pontos mais profundos que a lubrificação tradicional não chega. Por melhor que ela seja, por mais bem feita que seja feita, ela não vai ter nunca a eficácia da Lube 909. Entendi. Esse é o grande. Agora, o outro benefício imenso, já aproveito para dizer agora da Lube, é a economia brutal de óleo. Dá para fazer uma continha rápida aqui, continha de padaria. Olha, um frasco lubrifica mais ou menos 20 vezes uma caneta. Um frasco convencional, um frasco convencional. Aquele spray que a gente compra para poder fazer no dia a dia. E que custa hoje em torno de R$80, alguma coisa aí. 80, 100, depende do local onde você compra. Precisa tomar cuidado com a qualidade, porque tem alguns mais baratos que sim. são mais diluídos, né? Eu estou falando óleo de boa qualidade, né? Nós poderíamos até citar aqui algumas marcas, mas não é o caso, mas
O óleo de boa qualidade é sempre aquele que é da mesma marca que a caneta que a pessoa comprou, não é? Ok. Só para a gente ficar de uma forma bem reducionista, né? Para dar a orientação correta. Então isso vai custar em torno de R$80, R$100 um frasco desse. Lubrifica 20, 25 vezes. Um frasco de óleo, 350 aqui, um litro de óleo, quando você coloca na Lube, é algo que custa R$250 por aí. Só que uma Lube com 1 litro de óleo, que custa na faixa de R$300, lubrifica 1.500 vezes. Então, para você lubrificar... paga. Esse é o tipo você de investimento imagina que num médio prazo se paga. Você imagina que se você lubrificar... só para fazer uma continha rápida para as pessoas entenderem. Se você lubrificar 800 vezes, você vai gastar 10 frascos. Se você lubrificar 1.600 vezes, vai gastar 20 frascos. 20 vezes 80 vezes R$100, faz a conta. Faça a conta. Enquanto que na Lube você tem. Agora, a outra grande vantagem, é a qualidade. Aquela lambrequeira, né? Na mão, luva, aquele desconforto de lubrificar. Quem já lubrificou, calçou luva, lubrificou caneta, pega e sabe aquele desconforto que é lubrificar, aquela coisa escorregadia, sabe o tanto que é vantajoso. A outra vantagem é que você não está utilizando mão de obra especializada de ACD, né? De funcionário para fazer a lubrificação, se a lubrificadora faz automaticamente. Eu sou um cara que hoje penso muito em tempo dentro do consultório, eficiência. Porque olha, nós estamos num momento onde a contratação de pessoas é muito difícil. O RH hoje é muito complicado, você contratar uma SB, você contratar gente para trabalhar contigo. Isso todos os pacientes falam para a gente, Marcelo, hoje a contratação é muito difícil. E existem clínicas que tem um monte de gente trabalhando, mas nem todos têm eficiência. E eu acredito muito que parte da tecnologia aplicada dentro do consultório, e a Lube, por exemplo, ela entra nesse sentido, não só a Lube, mas outros tipos de tecnologias que a gente coloca dentro do consultório, eu tiro quantidade de pessoas trabalhando. Então, quer dizer, eu estou investindo numa eficiência operatória com menos gente. Às vezes a máquina não é tão falível quanto as pessoas, né? Porque você sabe que às vezes o treinamento é muito complexo. Mas aí eu acho que a gente tem um resultado bem interessante em termos de limpeza e em termos de lubrificação. Eu não preciso voltar e colocar o óleo depois que eu passei ela pela Lube, correto? Então o mesmo óleo que está lá na Lube ele já serve como lubrificação. Não precisa, porque ela vai para a autoclave, vai ser esterilizada, ela vai sair estéril. É claro que no momento que você lubrificou direitinho, embalou, jogou na autoclave, esterilizou, e é muito importante a gente falar um pouco de esterilização também. É isso que eu ia te perguntar por causa agora. Das tubulações. Granulado, Mas isso. deixa eu só me falar uma coisinha que eu me lembrei, doutor Marcelo. Se eu tenho máquinas que você automatizam essa limpeza, sobra gente, mão de obra especializada para fazer uma coisa muito importante dos consultórios, que é uma coisa que você tem falado no seu podcast, você tem reiterado isso, e eu quero te cumprimentar por essa visão humana das coisas. Sobra mais tempo para cuidar das pessoas. Cuidado com pessoas, entendeu? Então, porque eu acho que nós precisamos fazer a tecnologia trabalhar a nosso favor para sobrar mais tempo para a gente cuidar, aconchegar as pessoas, né? Então, o material humano é muito nobre para ele ficar cuidando dessas atividadezinhas repetitivas quando nós temos alternativa tecnológica que façam isso pela gente. Concordo Mas é isso, contigo. Devolvendo a palavra para você. Legal, porque o que acontece, né? Hoje, se a gente for falar em legislação, a RDC ela classifica o alta rotação como um dispositivo médico semicrítico, ou seja, ele estaria a princípio, eu vou dizer que essa é uma das grandes dúvidas que existe na RDC e eu queria que vocês prestassem atenção nisso que eu vou falar. Eles colocam, a RDC coloca como um instrumento semicrítico, só que na verdade para um cirurgião, para um periodontista, para um cara que faz dentística e vai trabalhar perto da gengiva, eu tenho contaminação com sangue dentro dessa ferramenta, dentro desse mecanismo que você acabou de colocar para a gente. Então eu tenho um instrumental que se eu simplesmente limpar por fora, eu não estou limpando por dentro. Tudo bem. Eu vou esterilizar. Aí a gente entra no primeiro detalhe. A grande maioria das pessoas tem autoclaves gravitacionais, que são aquelas que a água
por gravidade, vão até o fundo do tanque, vai se aquecer, eu vou ter um vapor, eu vou ter uma pressão, mas eu não é removido o ar. Nesse tipo de esterilização, eu consigo esterilizar os canulados? Eu consigo esterilizar a parte interna do meu alta rotação? Em autoclave gravitacional, não consegue. Eu sinto muito em dizer para todos os cirurgiões dentistas desse mundo inteiro: se você autoclava sua caneta em autoclave gravitacional, a sua autoclave não dá conta de esterilizar por dentro como deveria uma caneta de alta rotação. Eu já tive a oportunidade de conversar isso com um dentista num congresso e ele me disse assim: você está dizendo que durante a minha vida toda eu achei que as minhas canetas estavam estéreis e elas não estavam? Eu disse: perfeitamente, é exatamente isso. Se a autoclave não for a vácuo, ela não esteriliza dentro dos tubinhos, dos caninhos. Não tem jeito de fazer isso. E se tivermos um tempinho, dá para explicar até, acho que de forma sucinta, por que isso acontece. Pode explicar. Então, você imagina que você coloca uma caneta dessa dentro de uma autoclave gravitacional. Quando ela entra no ponto de ebulição e cria pressão, né? E cria pressão interna para esterilizar, essa pressão vai entrar dentro num extremo do caninho e no outro extremo do caninho. O que acontece? Ela vai pressionar o ar que estava dentro do tubinho, o ar não consegue sair nem por um lado nem por outro, porque a pressão não deixa. E aí lá dentro fica uma bolhona de ar. Onde existe bolha de ar, não existe esterilização, porque o ar é um elemento. O professor Bustamante falou isso com muita propriedade. O ar é um isolante térmico. E os micro-organismos, por uma questão da lei da sobrevivência, eles têm uma inteligência latente que faz com que eles migrem para dentro da bolha para eles sobreviverem. É natural. Se fôssemos um micro-organismo, faríamos a mesma coisa, buscaríamos o bunker, né? Para não morrer bombardeado. Então, aí o que acontece? Quando a autoclave gravitacional faz o seu processo de desaeração, que é por isso que elas são chamadas de gravitacionais, quando você tem os descartes da câmara e que você tem aqueles descartes de ar que a gente percebe, ar e água que sai, ela faz um certo arrasto de ar, né? Mas ela não faz com a eficácia suficiente para retirar destes pontos muito críticos as bolhas de ar. O que na autoclave a vácuo, a bomba puxa, que é a classe B, autoclave classe B. Autoclave a vácuo classe B, a bomba de vácuo, aí a retirada do ar é forçada. Existe um dispositivo que é a bomba de vácuo que força essa retirada de ar de dentro, e aí a caneta fica envolvida numa pressão negativa. Quando a máquina de vapor injeta o vapor dentro da autoclave classe B, ela vai onde a pressão negativa está e ela penetra dentro do tubinho, e aí o agente esterilizante, que é o vapor saturado a um valor de 9,5, 9,7 ou 9,8, que é o vapor saturado perfeito que só a autoclave a vácuo gera, esse agente esterilizante vai agir e matar os micro-organismos inoculados dentro do caninho, se eles ali ainda não tiverem sido arrastados pelo vácuo. Maravilha. Entendeu? Você vê. Então é importante, gente, vocês entenderem que, nesse caso, a RDC, ela não obriga a autoclave classe B. E é por isso que eu digo que a gente tem algumas ideias que a gente vem colocando, porque, primeiro, não é um item semicrítico, é um item crítico. Ele tem contaminação, então ele precisa ser esterilizado. Se ele é esterilizado em autoclave gravitacional, ele não entrega a esterilização necessária. Então, quer dizer, a gente chega à conclusão que para eu ter um trabalho adequado em termos de esterilização da minha alta rotação, eu preciso fazer a limpeza externa, a limpeza interna, seja do modo manual ou seja do modo automatizado, e eu preciso ter uma esterilização feita em classe B. Aí sim eu tenho certeza que a minha peça está esterilizada. Sim. Então, não existe uma obrigatoriedade, mas se você, como eu, você pensa em oferecer a melhor segurança biológica para o teu paciente, sem dúvida nenhuma, a classe B ela é o equipamento necessário
para a gente fazer isso. E olha, não é papo, conversa de vendedor, tem trabalho que mostra exatamente isso. E nós vamos falar ainda, vocês vão ver, temos Biocast vindo pela frente, que nós vamos falar sobre a parte jurídica e a parte de responsabilidade desse processo, que é extremamente importante. Então, eu acho que existe uma grande dúvida sobre como é que a vigilância vai cobrar essa relação da esterilização do alta rotação. Você acredita, como eu, que um dentista aí que atende seus 8 pacientes por dia e ele faz uma esterilização por dia, ele precisa ter no mínimo de 8 a 10 canetas de alta rotação no seu consultório? Não há dúvida. Eu estava assistindo a um podcast onde alguém preconizou que o dentista teria que ter pelo menos umas 3 canetas. 3 canetas é insuficiente, né? Não tem dúvida. A caneta precisa de ser esterilizada entre pacientes, né? Enquanto você está na boca do paciente, seu produto está sendo o outro está sendo esterilizado, mas o outro e o outro e o outro. E outra coisa, né? Você fez uma pergunta lá atrás que eu estava esperando a oportunidade para responder. Você perguntou: a esterilização em autoclave reduz a vida útil da caneta? Sim. É uma pergunta, uma dúvida tem que muita gente tem. Não, você autoclava a caneta e a caneta quebra fácil. A gente ouve muito isso por aí. Se você pegar os procedimentos operacionais padrão que a RDC 15 preconizava já, né? E nós temos a RDC 1002 reforçou isso. A RDC 15 era outra legislação antes da RDC 1002. Porque a RDC 15 ela tinha foco na área, tem foco na área médica, né? E de alguma forma ela funcionava meio como um guarda-chuva e colocava debaixo do seu guarda-chuva a odontologia também. Aí, felizmente, nós temos agora a RDC 1002 que está passando por esse processo de ajuste que vai ser efetivada em dezembro, né? Como você disse no começo do nosso podcast, será efetivada a partir do final de meados de dezembro de 2026. Ela realmente demarcou um território e hoje ela cuida, ela tem foco exclusivo para a odontologia. Certo. Da odontologia e mais no finalzinho, laboratórios de prótese dentária. Não vai estragar, então. Se eu não vai estragar. Fizer então, o protocolo correto. Dentro do procedimento operacional padrão, atenção, dentista, POP é procedimento operacional padrão e não protocolo operacional padrão, né? Procedimento é uma coisa, protocolo é outra. Protocolo determina condutas, né? Condutas, como agir no caso de uma situação que surge. Você tem que ter protocolo de pronto-socorro, protocolo disso, protocolo daquilo. Agora, o POP é procedimento operacional padrão. Pré-limpeza, limpeza, secagem, inspeção visual, embalagem, esterilização, manipulação, armazenagem, então tem toda uma sequência. Bom, se você limpou corretamente a caneta, eliminou o micro-organismo de dentro, protegeu com lubrificação adequadamente, esterilizou, na hora de você tirar a caneta, abrir a embalagem, segura a embalagem, abre por trás e rosqueia para você utilizar a caneta, se ela não tiver micro-organismos esterilizados aqui dentro, matéria solidificada porque sofreu o processo de secagem da autoclave, ela vai estar trabalhando lubrificada e livremente e não vai quebrar. Então, por que as canetas quebram com mais frequência quando são autoclavadas? Você vai dizer, essa frase que você diz, eu acho que é a mais importante de hoje. Por que ela quebra? Porque a caneta foi esterilizada com matéria orgânica ou inorgânica lá dentro e secou. A hora que o rolamento gira, se estiver inoculado no rolamento, então é fatal, porque o rolamento vai girar com aquela matéria orgânica, vai quebrar, não tem jeito. Mas se ela estiver devidamente limpa, devidamente lubrificada, não tem por que ela quebrar, ter redução de vida útil. Então, para que a caneta não tenha redução de vida útil pós-autoclavada, é preciso que ela seja autoclavada limpinha, corretamente limpa por dentro. Você vê, gente, olha só. E lubrificada, né? E lubrificada. Nós estamos quase chegando no final do nosso podcast. Você vê, a conversa flui. Quando a gente tem
entrevistados e convidados que realmente dominam o assunto, a conversa vai e flui de uma forma assim extremamente interessante. Mas vamos fazer um resumão então, até você me corrija se de repente eu não entendi, porque aqui hoje eu sou aluno, entendeu? Porque olha só, vocês viram a forma de falar, o conhecimento e a parte técnica do processo. Então, eu diria que entre boas práticas e entre RDC, quais são as sugestões que a gente passa? Sim, você vai precisar ter uma quantidade maior de peças de mão para poder dar conta do seu trabalho. A minha sugestão do ponto de vista gerencial, você precisa fazer um levantamento das suas utilizações, da taxa de utilização dos teus equipamentos, ou seja, se você atende 8, se atende 6, se atende 10, se atende 15 pacientes. Uma das coisas que eu acho que a RDC vai trazer é a diminuição compulsória da quantidade de pacientes dia, porque os protocolos entre pacientes eles vão se tornar cada vez mais importantes. Então, eu, por exemplo, trabalho com muita profilaxia, muita prevenção e tal. Então, quer dizer, nós temos as nossas capinhas do nosso ultrassom. Eu tenho várias capas que são já autoclaváveis, então a gente já vai trocando essas capas, os insertos são trocados, então quer dizer, tudo bem. E o ultrassom não tem a válvula de vácuo para poder trazer dentro, como tem no alta rotação. E a gente entendeu que o alta não é hoje, na nossa prática, um equipamento que a gente utiliza em todos os pacientes, mas nós temos trabalho com micromotor elétrico, tem o alta rotação, então quer dizer, nós estamos investindo numa maior quantidade de peças de mão e essa é uma das coisas que a vigilância vai pedir para você. Por quê? Eu sei que a RDC é nacional, mas vão existir práticas locais. E em Ribeirão Preto a gente sabe que já é pedido já há algum tempo, isso não vai mudar. E isso pode acontecer na sua cidade, que o alta rotação ele vai ser classificado como um instrumental crítico e ele sim vai precisar ser trocado entre pacientes. É uma legislação e é uma interpretação e nós vamos ser exigidos disso. Então, esse é o primeiro ponto. Só que não é necessário, do ponto de vista legal, uma autoclave classe B. Mas, se você, em termos de boas práticas, querer fazer a autoclave do jeito correto para correr menos riscos de contaminação cruzada que possam te trazer complicações no processo, autoclave classe B para a esterilização de instrumentos que seriam dispositivos médicos complexos, ou seja, os canulados, isso realmente vai ser necessário. Concorda comigo, mestre? Concordo sim. E lembrando que o desafio não são só apenas os tubinhos dentro da caneta. O rolamento é algo extremamente complexo, tem separador de esfera, tem material fenólico dentro, são todos materiais muito retentivos, engrenagens e assim por diante. Em relação ao fato de ser semicrítico, crítico, eu acho que dá para dar uma luz por aí. Se a gente olha a RDC, né, é importante que vocês leiam, estudem bastante a RDC. Tem que fazer a lição de casa, tá? Inclusive, se você não tem, pode entrar em contato com a gente aqui embaixo que a gente vai mandar para você, tá? A RDC é clara quando ela fala assim, de forma muito sucinta, né? O que é um material crítico, o que é um instrumental crítico, tal. Aquele que é invasivo, que penetra nos tecidos, tal. O semicrítico, aqueles que estão em contato com os tecidos, mas não são invasivos, e os não críticos são aqueles externos, né? De contato externo, tal. Aí o dentista tem experiência dele, não precisa entrar muito em detalhe a respeito disso. Ora, se eu tenho uma caneta de alta rotação e eu coloco uma broca, eu vou fazer um preparo cavitário, vez por outra resvala numa gengiva, sangra a boca do paciente, coisas que tais, tal. Eu estou trabalhando com material invasivo. Então, isso é o motivo suficiente para você, a partir da definição da RDC, concluir que, sim, a caneta, o contraângulo são instrumentais críticos, sim. Né? Talvez a peça reta não fosse, né? O micromotor, que é um suporte impulsionador do contraângulo, que fica muito fora da caneta, se ele estiver devidamente bem esterilizado, ele pode ser considerado um material, um instrumento semicrítico, porque você vai estar pegando no contraângulo. Esse aqui vai em contato. Mas a caneta e o contraângulo vai ter em contato direto com o tecido bucal. Então não tem jeito. Baseado, tomando como base a definição da RDC, não há a menor dúvida que são instrumentos críticos. Maravilha. Valdo, cara, muito obrigado por você
ter passado esses conhecimentos para a gente. Acho que foi de extrema importância. Acho que os nossos amigos que estão acompanhando o Biocast certamente perceberam essa necessidade. Talvez vocês tenham escutado informações, como eu aqui também aprendi, que talvez a gente não sabia, por isso que talvez a gente pudesse estar fazendo de uma forma diferente, que a legislação pede e que as boas práticas pedem. E é importante colocar para vocês que uma coisa é a legislação que será exigida, outra coisa, existe um dos documentos, que é um documento de boas práticas, e que a gente vai precisar colocar isso e mostrar ao fiscal da vigilância que nós vamos precisar mostrar que os processos e os protocolos, você tem os protocolos, mas na verdade os processos que você vai fazer da sua esterilização têm que ser comprovados. E isso é o grande motivo da gente estar aqui com o Biocast, com esse apoio da Vosson, da MC Premier, no sentido de entregar essa informação para vocês, completamente gratuita, aqui no YouTube, para que vocês possam buscar essa informação. Valdo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu me coloco à disposição. Eu acho que quando você me convidou para fazer esse podcast, eu fiquei pensando o que é que eu poderia falar que pudesse realmente ajudar e exatamente pudesse o que você fazer falou. Diferença na vida, no dia a dia do dentista. Porque se não for para acrescentar alguma coisa, a gente cai no discurso vazio e não vira nada, né? Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para falar, muita coisa para explorar, e talvez seja importante, se você me permitir a sugestão, talvez a gente pudesse ainda falar sobre a importância no dia a dia, na rotina do dentista, do uso de bombas de vácuo nos consultórios para fazer sucção, porque quando você está trabalhando na boca do paciente, que aquela névoa recende, quando você trabalha com bomba de vácuo, você reduz em 70%, 80%, 90% essa microbiota suspensa no ar, você reduz muito contaminação cruzada. Eu acho que tem muita coisa para falar sobre qualidade do ar comprimido, porque ainda há pessoas que acham que se você colocar compressor lubrificado a óleo e faz um bom sistema de filtro na rede, resolve e tal. Então tem muita coisa para a gente explorar por aí que eu acho que pode fazer uma grande diferença na rotina do dia a dia. Então, muito obrigado por ter a oportunidade e eu me coloco à sua disposição, à disposição da Vosson, para a gente tentar ajudar, porque eu acho que a nossa missão nesse mundo é sempre pensar no bem-estar, na saúde coletiva e na felicidade do outro. Amém. Muito obrigado. Valeu, acredito nessa felicidade também, e para vocês que estiveram com a gente, muito obrigado por estarem conosco até agora. E fiquem atentos, não se esqueçam, a RDC finaliza o prazo de adaptação e de adequação do seu consultório dia 15 de dezembro, beleza? Chegou dia 15, não tenho condição. Você está correndo risco. Mas o importante é a gente pensar nessa odontologia melhor para os nossos pacientes, muito mais do que uma legislação. Nós precisamos oferecer o melhor para os nossos pacientes, que a gente possa valorizar essa odontologia da melhor maneira possível, beleza? Te conto na próxima. Valeu!